Boa noite a todos. Hoje eu fui escolhido, selecionado pelo pastor para estar trazendo essa meditação para nós nessa noite. Eu sou Paulo Barbosa, da Igreja Metodista de Goiabeiras mesmo, sou esposo da Miriam, né? Todo mundo conhece. Então eu vejo esse convite como uma responsabilidade muito complicada, difícil para a gente, para quem não tem experiência de falar, e principalmente falar assim pela internet. É mais difícil ainda, a gente sempre tem os temores da gente, né? Se a gente tivesse uma experiência já de muitas vezes, talvez a gente tivesse menos preocupado. Além do que, falar de Jesus Cristo, falar das mensagens do Evangelho, é sempre uma preocupação, uma responsabilidade, um comprometimento muito grande com o que a gente está falando. Então, isso pesa muito. Então, para a gente iniciar a meditação dessa noite, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu convido a todos para se colocarem em reverência, né? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, da forma que a tecnologia nos permite, mas que possamos estar todos ligados em pensamento, em Ti, ligados na Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor venha me capacitar, me usar a minha boca, usar o meu linguajar para transmitir verdadeiramente a Tua palavra. Assim como prepara os corações e mentes das pessoas que estão nos ouvindo, das pessoas que ainda vão entrar na live, as pessoas que vão assistir depois no Facebook. Prepara esses corações, a Deus, para que realmente eles possam receber essa palavra, entender a sua mensagem. Que o Senhor possa estar nos abençoando a nossa igreja, as igrejas que estão utilizando esses recursos hoje em dia. Isso tem nos permitido alcançar muitas pessoas. Que o Teu Espírito Santo também possa alcançar essas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para a meditação nessa noite, nós vamos usar o livro de Mateus 19, versículos 23 a 26. Serão esses os versículos básicos, mas vocês vão ver que a gente vai recorrer a alguns versículos anteriores para que a gente possa melhor entender essa mensagem de Jesus Cristo. Esse mesmo texto, ou essa mesma mensagem de Mateus 19, 23, 26, ela se encontra em Marcos 10, 23 a 25 e em Lucas 18, 24 a 27. Quem tiver depois a oportunidade de analisar e avaliar, vão ver que esses três evangelistas escreveram principalmente esse texto quase que 100% igualzinho. Pode até ser que de uma Bíblia para outra haja alguma palavra diferente, mas a mensagem é a mesma. Então nós vamos ler Mateus 19, 23 a 26. Na minha Bíblia, o subtítulo é O Perigo das Riquezas. Então disse Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode se salvar, Senhor? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Esse texto, essa parte do texto, vamos dizer, a conclusão do texto que começa no versículo 16, que tem um outro título, O Jovem Rico. Então, nós vamos passar, não vamos ler o texto todo igual outra vez,
mas eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre essa parte anterior. O texto é a resposta, então, desses versículos a partir do 16. E ele começa com uma pessoa, um homem, perguntando a Jesus: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus se detém logo no início, ao início disso. Bom mestre. E mais uma vez a gente vê aqui, entende que Jesus, ele não se colocou como Deus. Ele se colocou como homem, como o Jesus que estava ali presente naquele momento. E ele falou: olha, bom mesmo, só Deus. Não tem outro, é só Deus. E aí ele continuou: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus, ele perguntou os quais mandamentos, né? E aí Jesus citou 6 mandamentos para ele. E eu entendo, e aí eu tento fazer uma imaginação minha de como foi a reação desse homem quando Jesus falou para ele guardar os mandamentos. E ele imediatamente respondeu, talvez até satisfeito: mas isso eu já faço, Senhor. Ele pensou: provavelmente eu já estou com meio caminho andado da minha salvação, da minha conquista da vida eterna. Mas ele se atreveu ainda a perguntar: o que falta, Senhor? E aí é uma pergunta que realmente coloca esse jovem rico numa situação que a gente, pensando na posição dele, pode até pensar, e eu me atrevo a pensar, que ele, em Lucas, por exemplo, fala que ele não era apenas um homem rico, mas que ele tinha poderes, que ele tinha ligações políticas, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando, esse homem pensou que o que Jesus falou para ele que era para fazer, ele já fazia. Então agora qualquer coisa que viesse, eu poderia conseguir. Eu tenho posses, eu tenho muito dinheiro, eu tenho influências, eu posso adquirir o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, assim como muitos dos ricos. Talvez esse seja o pensamento que Jesus coloca, que é difícil o rico entrar no reino dos céus por causa disso, por causa do pensamento de que ele pode todas as coisas, de que ele pode além dos outros, de que ele pode por conta própria fazer as coisas. Mas qual foi a decepção dele com a resposta de Jesus? O que te falta? Vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me. É lógico, vende tudo que tem, pega o dinheiro de tudo que você arrecadou e distribui para os pobres. Fica sem nada e me segue. O homem se abateu e ficou muito triste e se retirou. Retirou triste porque Jesus tinha pisado no calo dele. Tinha tocado realmente no coração, na mente dele, porque Jesus lê o nosso coração, lê a nossa mente, e sabia que para aquele homem a riqueza, os seus bens, as suas possibilidades de adquirir coisas, talvez até a sua possibilidade de mandar em pessoas, de adquirir pessoas, de adquirir coisas, o que era muito comum naquela época. Se a gente for analisar a época da Palestina, nessa época, poucas pessoas tinham muitos bens. E esse parecia ser um dos homens que tinha muitos bens. Então, provavelmente, ele tinha já a prática, o costume de adquirir o que ele precisasse. Se ele precisasse de terra, ele comprava. Se precisasse de casa, ele comprava. Se precisasse de escravos, ele comprava. De camelos, ele comprava, porque ele tinha grandes posses. Então, ele achava que ele podia todas as coisas. E Jesus tocou justamente no ponto fraco dele, que é a sua soberba, que é a sua capacidade de achar que pode todas as coisas. E Jesus falou: vende tudo. O jovem retirou triste porque ele teria que abandonar toda essa sua vida e fazer daí uma vida nova, uma vida diferente agora de acordo com a orientação de Jesus. Então, Jesus disse aos discípulos, então esse homem se retirou, triste, cabisbaixo, pensativo provavelmente, e agora o que eu faço? A gente não tem a sequência,
Mas aí Jesus disse aos seus discípulos, em Lucas fala, inclusive, disse às pessoas que estão à sua volta, inclusive aos discípulos. E aí ele fala justamente nesse texto que a gente mencionou. Um rico dificilmente entrará no reino de Deus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Isso é uma coisa impossível, coisa difícil de acontecer. Eu já li, já ouvi histórias no passado onde alguém, e eu principalmente sempre ficava pensando, poxa, um camelo passar no fundo de uma agulha é impossível. Então um rico não entra no reino dos céus, é impossível, é difícil. E aí eu ouvi uma ilustração dizendo, alguém falando, não, mas essa agulha não é essa agulha que a gente usa para costurar. A agulha era uma porta pequena que tinha no grande portão da entrada da cidade, ou uma porta pequena que tinha na muralha, onde pequena passavam as pessoas, mas passar um camelo, que era naquela época um dos animais maiores conhecidos ali na região, era muito difícil passar um camelo no fundo de uma agulha. A interpretação que essa pessoa deu foi essa. É muito difícil, mas com jeito, com um esforço, quem sabe sacrificando um pouco o físico do camelo, apertando e esmagando ele um pouco, consegue passar o camelo pelo fundo da agulha. Não é essa a interpretação, não foi essa a mensagem que Jesus quis dizer. Não é essa agulha de uma porta, não existe essa porta não existe com esse nome. Os dicionários bíblicos dizem que esse pensamento não é verdadeiro. Jesus estava se referindo realmente àquele buraquinho que tem no fundo da agulha. E a gente entende, qualquer um naquela época podia entender, então é impossível passar um camelo no fundo de uma agulha. Para a gente confirmar isso, vamos lembrar de um outro texto, que está em Mateus 23, 24, que ele fala assim, guias cegos, filtram um mosquito e engoles um camelo. Aí você vê que já não tem um subterfúgio da agulha ser uma porta. Ele está falando de uma pessoa que vai beber alguma coisa, comer alguma coisa, e para evitar contaminação, ele filtra e tira um pequeno mosquito, que se não filtrasse, talvez até bebesse sem perceber, e não faria mal nenhum. Mas ele filtra um mosquito e bebe um camelo. Engolir um camelo é impossível, não tem alternativa, é impossível. Jesus, em outro lugar, ele cita uma outra ilustração que todos nós conhecemos, para não julgar as pessoas. As pessoas que julguem, ele chamou a atenção. Presta atenção, tenha cuidado. Você fica vendo um cisco, um graveto minúsculo, um pequeno graveto no olho do seu vizinho, do seu amigo, do seu próximo, e não vê uma trave no seu olho, não vê, dependendo da versão, não vê uma viga. Essa trave, na realidade, é uma viga de sustentação, é uma coluna de madeira grande de sustentação. E aí como é que você vê um cisco no olho do seu próximo e não vê uma trave no seu olho? Mais uma vez, Jesus está usando uma ilustração aqui, dizendo que é impossível. Quem é que pode ter uma trave, uma coluna no seu olho? Isso é impossível. Então, é mais uma confirmação de que essa ilustração que Jesus faz da agulha e do camelo é algo realmente para mostrar que é impossível ao homem herdar, adquirir, entrar no reino de Deus. E aí, os discípulos ficam preocupados e dizem, então, quem pode ser salvo? Se não tem nada que a gente possa fazer, não tem o que fazer, é impossível, nós não podemos fazer nada para ser salvo. Ninguém pode herdar o reino de Deus. E aí Jesus complementa. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então ele vem ilustrar e mostrar que ao homem não há o que fazer. Não depende de riqueza,
não depende de conhecimentos, não depende de sabedoria humana, não depende de influência, nada do que ele possa achar pela sua soberba, pela sua ganância ou pela sua forma de ser, achar que ele pode fazer. Não tem nada que ele possa fazer para herdar o reino dos céus. O reino de Deus é dado de graça, é dado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que tinha que se pagar para adquirir esse reino, Jesus já fez na cruz. A graça, para que todos nós a tivéssemos de graça. Ele padeceu, ele passou por esse sofrimento para cumprir as Escrituras e principalmente que estava no propósito de Deus que ele fizesse isso para garantir que nós tivéssemos a vida eterna. Então, só Deus pode garantir a vida eterna. Trazendo para nós hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldades. Provavelmente tem muitas coisas hoje que nós pensamos em fazer e que achamos que é difícil e que é impossível. Estamos vivendo aí uma situação de mortes a cada dia. Aqui no Espírito Santo estamos vivendo ainda um sofrimento, se é que a gente pode dizer um sofrimento menor, porque o número diminuiu, mas perdas de vidas não torna isso um sofrimento menor. Torna quando são apenas números, mas quando esses números são nomes, são pessoas que estão próximas, então esses números estatísticos que dizem aí que são 10, 12, 14 por dia, a hora que passa desses um ser um nome de um ente querido meu, é pesado, é ruim. Bebe água. Eu me emociono porque justamente nesse momento eu tenho um cunhado que está acabando de vencer essa doença, o Covid. Ele já está em casa. A Miriam por várias vezes pediu orações e Deus ouviu as nossas orações. Ela pediu orações para Gesso, que é o meu cunhado, e Deus ouviu as orações. Mas também a gente não sabia, mas no domingo agora passado a gente ficou sabendo que a esposa dele, a minha irmã, também estava com o Covid-19. Mas ela também está recebendo as orações da família, recebendo orações e já está se recuperando. Provavelmente amanhã, eu acho que amanhã ou depois vence as 48 horas sem febre, sem os problemas que estão no protocolo, para que ela possa ir para casa. Então, quando eu digo que essa doença, quando vira um nome, ela fica mais pesada. E a gente está vendo tanta gente hoje perdendo emprego, com dificuldade de manter a sua família, com dificuldades por causa do trabalho, por causa das escolas, por uma série de coisas que têm dificultado as nossas vidas. Pessoas que estão perdendo emprego sem perspectiva, se vai voltar. E o que a gente está ouvindo dizer é que a gente vai voltar para um normal, mas não o normal que era, mas um novo normal. E, infelizmente, alguns dizem que muitos desses que perderam o emprego vão recuperar os empregos. E aí vai voltar como era antes, mais ou menos. Mas muitos não vão voltar, porque em função das dificuldades, de tudo isso que a gente está passando, as empresas, os comércios estão buscando alternativas e que, de certa forma, essas alternativas com as novas tecnologias estão dando certo, estão atendendo. Então, provavelmente, eles vão avaliar se vale a pena continuar nessa tecnologia, no uso da tecnologia, ou se vão voltar a ter os empregados de volta. E alguns pensadores acham que pelo menos 20% desses empregados não retornarão.
Então são momentos difíceis, é uma situação difícil para nós. Mas conforme a ilustração e o texto que a gente usou agora, é difícil para nós, mas não é difícil para Deus. Para nós vai ser difícil a gente saber como que eu vou vencer essa dificuldade. Porque eu penso nos meus recursos, eu penso nos meus pensamentos, o que eu posso articular, e cada um está pensando dessa forma, o que ele pode fazer para vencer essa dificuldade. E aí a palavra de Deus vem trazer para a gente as coisas difíceis, as coisas impossíveis para você, as coisas impossíveis para nós, não são impossíveis para Deus. Para Ele não tem impossíveis. O que nós precisamos é colocar nas mãos dele. E principalmente com essa certeza que ele está dando nesse texto, de que ele pode todas as coisas. Então ele pode te ajudar, ele pode ajudar o seu parente, ele pode ajudar a todos nós. Ele está de braços abertos para fazer isso. Mas depende de uma ação nossa. Nós precisamos ir a ele e colocar nas mãos dele as minhas dificuldades, os meus sofrimentos, as minhas limitações. E aí sim, colocar nas mãos de Deus para que ele possa realmente nos ajudar. Ajudar-nos a resolver o que a gente não tem possibilidade. Então, dificuldades vamos ter, mas Deus vai nos ajudar. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para nós hoje. E quando eu estava pensando nessa meditação, já agora à tarde eu pensei, poxa, mas é uma mensagem simples de ser transmitida. Dizer que para Deus não há impossíveis. Deus pode todas as coisas. Falar isso é muito fácil. Até ler a mensagem, entender a mensagem que Jesus colocou, dizendo que para Deus tudo é possível. Mas a gente sabe muito bem que para nós fazer isso virar uma realidade é preciso fé, é preciso confiança nessa palavra, é preciso acreditar realmente nesse Jesus que prometeu um monte de coisas e todas se cumpriram. Isso precisa fazer parte do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa certeza de que as nossas dificuldades poderão ser vencidas. Então, nós oramos a Deus e pedimos para que Ele realmente nos capacite a vivenciar uma coisa que na live que a pastora de Muriaé, Rosângela, falou, e que às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, e ela falou, uma coisa que a gente precisa fazer é exercício de ouvir a voz de Deus. Eu acho que também nós precisamos fazer exercício de confiar na palavra de Deus, exercício para fortalecer a nossa fé. Não é simplesmente eu falo, me dá fé. É preciso exercitar, é preciso trabalhar isso nos nossos corações, nas nossas vidas. Que Deus possa nos permitir e nos abençoar. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Encerrar essa parte da mensagem, né? Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem foi trazida, foi lançada para que todos pudessem ouvir e para que todos que quiserem depois possam ouvir. Mas nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo venha acrescentar em nossas vidas essa certeza, tirar de nós essa dúvida, tirar de nós o entendimento de que nós podemos e trazer para nós a certeza de que o Senhor está junto, de que o Senhor está conosco, de que o Teu Espírito Santo vai estar caminhando conosco em todos os momentos das nossas dificuldades. E se em algum momento de dificuldade eu não puder vencer, eu ter a certeza, ó Deus, de que o Senhor vai nos ajudar, vai nos carregar. Nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando a todos nós que estamos vendo, que estamos ouvindo essa mensagem, a todos que estão assistindo e ouvindo essa mensagem.
Dá-nos, ó Deus, a tua bênção. Capacita os nossos corações, os nossos entendimentos. Te peço em nome desse Jesus Cristo, que nos deu essa mensagem, e que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Nós temos como parte, das nossas programações, agora contando aqui com a ajuda da Miriam, lembrar e citar as pessoas que nos assistiram. Mas vamos lembrar, a gente tem vivido uma experiência. Toda vez que a gente entra numa live, eu ligo meu celular e a Miriam liga o dela. E uma coisa que a gente tem observado, nem todo mundo que entra e aparece no meu celular, aparece no dela. Então, vocês me desculpem se ela, observando o celular dela, deixou passar algum nome, alguma pessoa. Que ter todos esses que mesmo não mencionando aqui, possam ser abençoados de igual forma. A Edilane estava assistindo, Caroline, Eliana, Sônia, Felipe, Dona Penha, Natália Santana, Dona Creuza, a Marlene Fernandes, a Giovana, a Adriana, a Márcia e o tio Vantuí, que faz questão de que o nome dele seja mencionado. Tio Vantuí, Deus abençoe. Naldo, provavelmente família, Rosângela, a Isis, a Leni, o Alexandre filho, a Aline, nora, minha nora, que estão assistindo junto com seus filhos. Manda beijo. Aí eu me emociono. Fala beijo, Davi. Beijos para Davi e Vinícius que estão assistindo. Aline também. Deus abençoe vocês. Pastor Roberto, obrigado pela sua presença. Carolina e Vitor também meu filho, junto com sua esposa, assistiram. Pastor Erlon, ele entrou, mas o pastor Erlon falou que hoje não poderia estar presente, mais presente, vamos dizer assim, porque ele também estaria fazendo uma live de um outro programa. A dona Alba, seu Obedias, dona Glória, dona Filinha, Deus abençoe vocês, obrigado por estarem participando. A Leodite, José Carlos, também, Deus abençoe vocês. Todas essas pessoas foram que a Miriam conseguiu ver no celular dela. E nós temos, e aos que não viram, que não apareceram, que Deus também abençoe, receba o nosso abraço. A vontade era realmente da gente poder estar abraçando. Mas mesmo quando a gente vê as pessoas hoje, a gente não está podendo fazer isso. Hoje eu encontrei com a Caroline e não pude dar um abraço nela. Então, 6 meses que a gente não dá um abraço em ninguém. Nós temos aí os pedidos de oração. Eu continuo pedindo oração pelo meu irmão Isaías, pela minha irmã Maria Valmir, que está saindo do quadro do Covid, e o Geso também, que também está saindo. Eu acho que eles carecem ainda da nossa oração para que não haja nenhuma sequela de tudo isso. Pedir pela dona Geralda, mãe da Edilane, que também está passando por um processo difícil, mas que Deus pode todas as coisas, que Deus possa abençoar os remédios, abençoar o tratamento, abençoar os médicos, para que eles tenham a noção exata do que fazer. Nós temos também um outro conhecido, que é o senhor Zezé. Hoje ele passou por uma operação que pela programação começou às 2 horas da tarde e a previsão era terminar às 8 horas da noite. A gente não teve ainda notícias do pós-operação, mas todo o processo de recuperação dele carece das nossas orações. Nós precisamos orar também por ele. E vamos aproveitar e orar pelos enfermos em geral, não apenas esses que nós temos os nomes, mas muitos outros que estão passando por essas dificuldades, por essa enfermidade no Brasil, por essa dificuldade. Orar pelos médicos, pelos funcionários dos hospitais, por todos os atendentes. Eu acho que desde do atendente da portaria, da emergência, até todos que cuidam da limpeza, todos eles dentro de um hospital estão num ambiente de maior possibilidade de contágio, possibilidade de contaminação. A gente precisa realmente colocar essas pessoas nas mãos de Deus, que só Deus pode garantir essa
essa imunidade. E orar também pelos nossos governantes, que com toda a dificuldade, todo o desentendimento entre eles, mas nós precisamos orar para que Deus possa iluminar, para que Deus possa ter compaixão deles, abrir a mente deles, dar um pouco de sabedoria, de entendimento e principalmente de sensibilidade para com o país e para com as pessoas. Nós vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós citamos aqui vários nomes de pessoas que estão enfermas, que estão passando por necessidades de recuperação física. Nós pedimos a Deus que pela Tua mão poderosa o Senhor possa estar alcançando cada uma dessas pessoas. Não apenas nas suas necessidades físicas, mas também nas suas necessidades espirituais, nas necessidades dos seus familiares que sofrem juntos, que o Senhor possa estar confortando, acalentando o coração de todas essas pessoas, para que realmente elas possam descansar colocando nas Tuas mãos, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Nós pedimos que o Senhor intervenha na saúde dessas pessoas. Colocamos também as pessoas dos hospitais, as pessoas do corpo de bombeiro, de policiais que estão tendo que trabalhar e muitas vezes em contato com essas pessoas, com pessoas que estão transmitindo o vírus sem que elas saibam. Que o Senhor possa, Deus, estar guardando essas pessoas nos hospitais, em todos os lugares. Que o Senhor possa também, ó Deus, estar abençoando, abrindo a mente dos nossos políticos, dos nossos governantes, em todos os níveis, ó Deus, para que eles possam se voltar um pouco mais para o povo, para a necessidade do povo, para essas necessidades que agora, principalmente, vieram à tona com essa pandemia. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando a todos. Nós colocamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor nos ama e que o Senhor entende as nossas necessidades, as nossas vontades, mas principalmente que o Senhor tem os Teus desígnios próprios para cada um deles. Pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Hoje reduzimos o nosso tempo de live. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de continuar assistindo. E agradeço ao pastor, né? O pastor, eu não sei se ele estava sabendo, mas eu tenho que fazer um trabalho, eu estou começando a fazer o curso de evangelismo, e na primeira aula o pastor que deu aula já deixou uma tarefa. E a tarefa era justamente fazer um estudo mais abrangente, que não compete, não vale a pena aqui mencionar, mas citar, mas estudar cada texto, seus textos correlacionados, onde que ele foi escrito, quem escreveu, em que época, uma série de coisas. Eu não sei se o pastor Elon já sabia disso e me deu essa tarefa de hoje estar trazendo essa mensagem. Obrigado, pastor. Eu aproveitei e fiz dentro dos moldes e vou apresentar ao nosso pastor que passou a tarefa. Obrigado, Deus abençoe o senhor também, a sua família, essa inspiração que o senhor teve de manter esses nossos trabalhos, inclusive às terças e sábados, trabalhos diferenciados. Que Deus possa continuar abençoando. Obrigado. Espero